mais amamos, quando é a nossa família, sempre há uma resposta: sim, vale a pena. Talvez seja uma das mais fortes que faz o ser humano se movimentar, se mexer, fazer alguma coisa. Eu quero falar para você, começando a palavra, sobre Davi, no momento de crise que ele estava passando, e ele relatou numa parte de Salmos. Então Davi, o maior rei que já existiu em Israel, um homem segundo o coração de Deus, também passou por crise. Então logo nós estamos propensos a passar por crise. Mas lá em Salmo 25, 4 e 5, Davi pediu auxílio. Ele estava se sentindo naquela ocasião perdido, e olha só o que ele descreve para nós. E aí eu posso imaginar ele em qualquer lugar de Israel, chamando Deus para uma conversa. Ele falava assim: mostra-me, Senhor, mostra-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. A minha esperança está em ti o tempo todo. Percebe que nesses versos a gente pode sentir que ele também estava numa situação delicada, mas mesmo estando numa situação delicada, que talvez você também possa estar, ele não perdeu a fé, a esperança em Deus. Lá na parte 4 ele diz: Senhor, mostra-me. Quer dizer que ele não está conseguindo enxergar. Mostra-me, eu quero ver. Ensina-me, ou seja, depois que eu ver, opa, é isso, então ensina-me agora como fazer. E depois ele vai mais adiante, ele fala: guia-me, guia-me, guia-me com a tua verdade, e ensina-me o caminho que eu preciso seguir. O que você faz quando você está numa situação como essa? O que você faz quando você precisa de um auxílio? O que você faz quando você não vê mais saída, mais alternativa, e todos os lados que você vê, você só vê problemas e não consegue enxergar a solução? Essa parte da Bíblia fala sobre isso. Agora, como eu disse para vocês, a palavra nos ensina tudo, e aí vem a primeira chave que Deus me mostrou. Uma frase que há tempos eu já ouvi por inúmeras vezes, mas como há momento para todas as coisas, Deus me parou e falou: medita nessa palavra, reflita nessa palavra, e agora eu quero compartilhar com você. Então, situação número 1, uma situação de crise. Agora que uma crise já está estabelecida, o que nós vamos fazer com essa crise? E aí, lá em Jeremias 33, nós falamos sobre isso domingo. Jeremias 33 diz assim: ei, você clama a mim e eu vou te responder. Eu vou dizer coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Então, se no momento de crise está a minha situação, Deus está dando a resposta: ei, para tudo, comece do começo. Como? Para e clame a mim, busca-me, fala para mim o que você está passando, fala para mim o que você está sentindo, e eu vou te ouvir, e eu vou te responder. Em todas as áreas nossas, sempre tem uma que a gente está difícil de tirar aquele novelo, de desatar. Ou será que sou eu? Será que sou eu que passo por isso? Será que sou eu que passo por essas áreas e peço para Deus: me ajuda, que eu não estou conseguindo? Eu não sei, acredito que não. E quando eu me encontrei nesse vale, Deus mandou eu parar e falou: Márcio, para, você quer resolver esse problema? Clame a mim que eu vou te ouvir. Então, passo número 1, clame a mim. É a minha responsabilidade clamar, é a minha responsabilidade orar, é a minha responsabilidade buscar. Desde quando ele mandou essa eu vou chamar de revelação para mim, eu me posicionei e comecei a mudar um pouco os meus hábitos. Todas as manhãs, eu estou aproveitando que eu estou
alguns dias de férias, de recesso do meu trabalho, todos os dias de manhã, eu sento em família, um na frente ou do lado do outro, a Bíblia aberta, a gente lê 2 partes da Bíblia. Depois de ler 2 partes da Bíblia, a gente pergunta: o que mais te chamou a atenção naqueles versos que nós lemos? E nós então debatemos isso, discutimos isso, meditamos nessa palavra. Só então a gente ora. Não é em 5 minutos que a gente faz isso, leva muito mais tempo. Mas os resultados desse clamor, dessa busca, têm sido extraordinários. Mas nós decidimos fazer isso. Então, quando Jeremias falou lá em 33:3, clame a mim, eu falei: é isso que eu preciso, é isso que eu quero, Gilmar, porque eu quero alguma coisa, mas eu não estou conseguindo enxergar. Como ser humano, eu ainda não estou conseguindo enxergar. Eu até sei aonde Deus vai me colocar, mas por onde, o caminho, o processo, está dificultoso para mim. Então abra, Senhor, os meus olhos, porque eu preciso enxergar. Para quê? Para fazer a sua vontade. Eu sei onde Ele vai me colocar, mas eu estou ansioso para andar no caminho dEle, segundo a vontade dEle, porque se eu andar no meu e na minha vontade, eu vou errar, e eu já errei muito, e eu já feri muitas pessoas, e eu já perdi muito tempo. E depois que você fica de cabeça branca, ou até sem cabelo, que é o meu caso, a gente não quer mais perder tempo. A gente que já tem um pouco de calo, a gente sabe as coisas e as mazelas da vida, a gente não quer mais perder e passar pelo que nós já fizemos. Então, o propósito é entender o que Deus quer de nós, para a gente seguir em frente, para chegar onde a gente precisa chegar. E eu fui para o joelho, e eu comecei a clamar, e eu clamava, irmãos, não é apenas um momento do dia, eu clamava direto. Eu clamava de manhã com a minha esposa. Mas antes disso, porque se eu estou fazendo isso de manhã com ela, todos os dias, meu irmão, todos os dias, isso tem sido um hábito na minha vida, eu não durmo antes da meia-noite, porque eu quero pegar os primeiros minutos, número 1, meia-noite e 1, meia-noite 2, meia-noite 5, meia-noite 10, meia-noite 15, eu quero pegar as primícias daqueles dias, e orar ao Senhor, como nós fizemos aqui na virada. E eu tenho feito isso, meu irmão. Meu dia começa à meia-noite, e depois que eu oro, que eu estou fazendo o meu clamor, mas principalmente também o meu agradecimento, eu durmo, tenho uma noite de paz, e ao amanhecer eu já amanheço com o louvor da minha mente, glória a Deus por isso. Depois eu sento com a minha esposa, a gente faz o devocional, a gente lê, a gente medita, a gente ora. A nossa casa aumentou, eu vou dizer assim, 1000% de uma harmonia que não tinha igual a essa, tinha, mas Ele pegou o que tinha e maximizou. Mas por quê? Porque eu comecei a entender esse Jeremias 33:3, clame a mim. Então a minha responsabilidade é clamar, a sua responsabilidade é clamar. Mas o verso não termina na minha responsabilidade, tem a responsabilidade de Deus. Ele diz: clame a mim, e eu te ouvirei. Responsabilidade é dele. E eu te mostrarei. Responsabilidade dele, é uma promessa. E ele não mente, então eu sei que isso está se cumprindo. E quando ele fala: e eu te ouvirei, e eu te mostrarei coisas insondáveis que você ainda não conhece, é justamente o que eu preciso para mim chegar onde Ele quer que eu chegue, que é o propósito que Ele tem para a minha vida. Mas eu vou conversar de propósito daqui a pouco. E todos os dias, meu irmão, a minha vida tem sido de clamor. Eu posso te dizer hoje, 2026 já começou infinitamente melhor que 2025, mas porque eu também me posiciono. Eu e minha esposa, a gente tem se posicionado no Senhor, e glória a Deus por isso. Então pega esse Jeremias 33, não deixa ele só para mim. Eu estou afirmando para vocês, funciona. Então pega ele todos os dias, clame ao Senhor. Eu não sei do que você precisa,
Eu não sei quais áreas da sua vida precisam ser alteradas, mas não é pela sua própria força. Se você deixar Ele conduzir, Ele vai te mostrar o caminho que você deve andar, e aí não vai ter margem de erro. Aí vem o que a Tayla disse, vem uma aceleração, e as coisas vão acontecer muito mais rápido. Amém? Aleluia. Jeremias não para por aí. Lá em Jeremias 29:11, Deus continua falando, e eu estou falando da gente ir mais longe. Lá em Jeremias 29:11, Deus começa a falar assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então ele está chamando a nossa atenção aqui em Jeremias 29, está dizendo assim, eu conheço os planos que tenho para você. Ou seja, Deus já tem um plano. E aí eu faço uma conexão dessa palavra com o Salmo 139, onde Deus fala, e nós já ministramos sobre isso, que todos os seus dias já foram escritos. Mas lá em Salmo 139 não fala o que foi escrito, e não precisa, mas aqui ele fala, ele te dá a conhecer o que está escrito. O que está escrito é que ele vai te dar planos de fazer você prosperar. Não sou eu que estou falando, a palavra fala isso, prosperar, e que não lhe cause dano. Deus não quer você com desgraça, na miséria, na pobreza, na doença, na separação. Plano de dar esperança e um futuro, ou seja, Deus já tem um futuro muito bom. Eu ouso dizer que Deus tem um futuro extraordinário, já pronto para você. A palavra me garante isso, e se a palavra me garante isso, e isso é uma palavra de Deus, eu creio que isso já está acontecendo na minha vida. Eu não preciso duvidar, eu só preciso crer. E essa palavra me dá esse respaldo. Amém? Glória a Deus. Agora, não termina por aí. Isaías 48 também tem uma mensagem muito forte a esse respeito. Isaías 48 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que você deve andar. Isso aqui fortalece Jeremias 33. Vou repetir para você: Ele te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ou seja, você só anda sozinho se você quiser. Você só anda nas trevas se você assim permitir com você. Você só anda na escuridão se você quiser, porque Ele está dizendo nessa noite para você: eu te ensino e eu é que vou guiar você. Agora, a pergunta é: o que Ele tem te ensinado? O que Ele verdadeiramente tem te ensinado? Você tem aprendido? Eu tenho aprendido? Nas palavras abençoadas que têm saído desse altar, tem edificado a sua vida? Tem feito realmente você ser uma pessoa melhor? Porque o alimento espiritual está saindo. Deus está te ensinando, Deus tem me ensinado. Mas para isso eu também preciso tomar uma posição. Senhor, obrigado pelo seu ensinamento, e eu aceito seguir, obedecer, como foi falado, obedecer o que o Senhor está me ensinando. Agora, quem que ensina? Quem é que ensina? O Espírito Santo. E isso aqui está lá em João 14:26, diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, isso ele já aconteceu, lhes ensinará todas as coisas, ele fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós temos um encontro, quando nós aceitamos Ele como o único, suficiente Salvador da nossa vida, o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós,
começa a nos ensinar, começa a nos mostrar. E o melhor ensinamento, se não o melhor, é conhecer a palavra que Deus fala conosco todos os dias. Hoje, no dia de hoje, se você for ler Provérbios, 80% de Provérbios, ele vai falar só sobre ensinamento, entendimento, esclarecimento. Por quê? Porque Deus quer isso para nós, a tal ponto que lá em Provérbios diz assim: a sabedoria clama para que as pessoas a ouçam, nem que seja nas esquinas. E ele começa a falar, dá uns 20 versos falando só sobre isso. Por que ele insiste tanto? Vamos fazer uma análise. Por que Deus insiste tanto para a gente aprender e ter sabedoria? Porque o meu povo tem sofrido por falta de conhecimento, porque a gente não tem o hábito de buscar, não tem o hábito de buscar. A palavra existe, a palavra está lá. Eu creio que todos têm uma Bíblia em casa, e se não tiver, tem no seu celular. Mas como tem sido a busca? Como é que você quer ouvir a palavra de Deus, se não há uma busca? E não pode ser uma busca mais, tem que ser um hábito diário, um hábito permanente. Aqui nós temos pessoas até que falam com o passarinho, o Espírito Santo fala com ela até através de passarinho, vai. Mas por quê? Porque as pessoas se deixam, experimentam uma coisa diferente para ter um relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Isaías 55:8 diz assim, que Deus está acima de todos e Deus está acima de tudo. A palavra começa falando assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Deus falando: ei, para. Os meus pensamentos, Deus falando, não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são iguais aos meus caminhos. Os meus pensamentos e os meus caminhos são infinitamente maiores e melhores que o teu. Olha, essa talvez seja uma das maiores verdades. Então não adianta a gente querer fazer tudo por nossa conta, deixar a nossa alma aí na frente. Não vai dar certo, vai dar ruim. Mas se ele está deixando claro aqui: olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é infinitamente maior e melhor que o seu. Gente, essa é uma outra chave. Então a gente tem que parar nesse momento, puxar o freio de mão e falar: peraí, Senhor, se os seus pensamentos e os seus caminhos são melhores e maiores que os seus, que os meus, então deixe-me conhecer qual é o caminho que o Senhor tem para mim, para que eu possa ser guiado pelo Espírito Santo para alcançar o resultado que o Senhor deseja. Aí a coisa começa a ficar mais interessante, Axel. Por que então que eu vou ficar brigando com Deus para fazer a minha vontade, quando você vai fazer a sua vontade, principalmente sem consultar a Deus? Desculpa, não é Deus que vai fazer uma descarga de raios cair na sua cabeça, mas você mesmo aperta um botão no qual alguma coisa vai acontecer. Eu estou falando por experiência. Uma proposta que você recebe mirabolante, te prometendo 1001 coisas, naquele momento você se empolga, você fica todo feliz e acha que está ganhando, mas nem consultou a Deus. Em 24 horas a ficha cai: que foi que eu fiz? E aí, meu irmão, você já assinou um contrato que você não deveria, você já fez o que não deveria, e para você sair vai dar muito mais trabalho de como você entrou. Então toma cuidado quando você não pede uma orientação de Deus, quando você não deixa Ele guiar os teus caminhos, a probabilidade de você cometer erros é infinitamente grande.
E a palavra está falando para você, para mim nessa noite: ei, eu aqui sei os pensamentos que tenho sobre você, os meus caminhos são melhores que os teus. Para. Você já pensou se Deus falasse para você: espera aí, Ronaldo, fala para mim, escreve aí para mim, o que você quer? Escreve 10 coisas que você quer que eu te conceda. Você acha que essas 10 coisas não estão vinculadas aos projetos de Deus? O que você tem, o que eu tenho é micro, comparado à abundância que Ele tem para nós. E a palavra fala que a gente não recebe, porque não sabemos nem pedir, e queremos algo, mas o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo revela a nós o que nós precisamos fazer. Então esse Isaías 55 é muito claro. Então, meu irmão, eu te convido você nessa noite, analisa quem é Deus verdadeiramente na sua vida, não um Deus de teoria, mas fala: Senhor, não quero mais, eu não quero andar mais nos meus caminhos, eu quero andar nos teus caminhos, mas me mostra, me revela, esclareça, eu não quero errar mais, eu quero fazer tudo o que eu preciso fazer para estar conectado com a tua palavra, com o Senhor, e me guia, me sopra, e você vai ver que a sua vida não será mais a mesma. Não será mais a mesma. Deus vai colocar pessoas extraordinárias próximo de você, que vai te dar ideias mirabolantes, que vai resolver determinados problemas de sua vida. Pessoas abençoadas com estratégias vindas do céu. Ou Deus vai fazer você pensar em algo que é a solução para algo que parece que não tem solução. Mas para que isso aconteça, você tem que recuar de você mesmo e prostrar a Deus. E aí a gente vai voltar em Jeremias de novo: clame a mim, eu vou te responder coisas que você ainda não sabe. E as coisas só não estão acontecendo na sua vida porque você ainda não viu o que você precisa enxergar. Mas isso só vai acontecer quando você verdadeiramente clamar a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Eu falei para vocês de Provérbios, e eu gostaria, irmão, eu já falei várias vezes, eu gostaria tanto que os irmãos parassem para fazer uma análise das palavras que saem daqui. Leia Provérbios, busque, leia Salmos, leia a palavra, leia o Novo Testamento. Deus vai falar com você. Olha só o que Provérbios 3, 5 e 6 nos diz, que também já foi falado aqui hoje: confia no Senhor do todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Já falamos sobre isso. A gente acha que a gente é o bonzão de tudo, né? Sabe de tudo, eu estou com a razão, todo mundo está errado. Mas Deus está falando: confia no Senhor, confia no Senhor, não confia no seu entendimento. Reconheça o quem? Reconheça a Deus em todos os teus caminhos. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Eu falei para você de 5 caminhos, eu vou falar para você aqui: casamento, ministerial, saúde, financeiro, profissional. 5 caminhos, no mínimo. Isso aqui para a gente começar. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. E aí vem a promessa: e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos. Deus não quer apenas uma parte de você, Deus não quer um pedaço de você, ou uma área da sua vida, não. Ele quer você por completo, Ele quer você na integralidade, Ele quer você por todo, não um pedaço. Então não é um caminho que eu quero entregar para Deus, eu quero entregar o meu casamento, porque eu sei com Ele, o meu casamento é, eu estou afirmando para vocês, é extraordinário. Quando comecei a entender isso e a entregar, meu casamento transformou-se muito. Eu estou vivendo momentos que eu nunca vivi. Eu estou vivendo momentos, irmãos, e agradeço muito a Deus pela minha esposa. Nosso casamento está extraordinário. Ministerial, talvez você possa estar
num desajuste ministerial, agora é o momento de você fazer esse ajuste, entregar a Deus, deixar o eu e deixar o eu sou tomar conta, ouvir mais do que falar. A área de saúde, eu vi no final do ano passado, um avô me ligou e me dando uma resposta: meu neto, o médico deu uma sentença e ele está como se fosse, não sei o nome, mas como se fosse câncer no sangue. Ele mandou para mim no zap, e eu peguei, eu não gosto muito de zap não, eu gosto de conversar, peguei e liguei para ele: está repreendido em nome de Jesus, e falei para ele, já fui dando meio que uma ordem, mas uma ordem santa, né? Vai lá, meu irmão, pega lá uma Bíblia lá, abre lá no Isaías 53, lê para mim o que está escrito lá. E ele começou a ler: ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, bababá, bababá, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Falei, é essa palavra que está sobre essa criança. 2 semanas depois, saiu lá uns exames, o que era? Não era nada daquilo, era só uma gripinha. Eu não posso aceitar isso, meu irmão. E você que tem filho, não aceite isso. Quando começar a levantar alguma coisa na saúde do seu filho, do seu cônjuge, repreenda. Você, como filho de Deus, tem poder para isso, mas não é no seu braço, é no poder da palavra, porque tudo que você pedir para o Pai, em nome de Jesus, assim será. Então utilize a palavra. Eu repreendi baseado no Isaías 53, e funcionou. A criança está lá rindo, brincando. Meu Deus do céu. Então isso é um exemplo que você tem que levar para a tua vida. Se tem alguém da sua família, do teu meio social, cabe a você ligar, ir lá e falar: está repreendido, porque a palavra diz isso. Isso são áreas da vida financeira. Nós estamos falando de todos os caminhos. Quando você entrega o caminho financeiro a Deus, e essa é uma das áreas mais sensíveis, qual homem que fica desempregado e fica feliz? Qual homem passando por situações, ou sua casa faltando alguma coisa, ele fica feliz? Não fica. A cabeça não funciona direito. É um momento de crise, como a gente falou lá no início. Mas deixa eu falar para você, quando você entrega os seus caminhos para Deus, Ele já preparou algo melhor para você. Agora isso não significa que você tem que ficar parado, esperando cair do céu. Enquanto isso, vai fazer um curso, vai se aprimorar, aprenda a fazer alguma coisa diferente, cresça mais, suba um degrau, suba um nível. É isso que Ele espera. Deus não quer pessoas acomodadas. Deus já falou, vai aprender até com a formiga, pessoal. Então nós temos que ser assim. Às vezes a nossa passividade, a gente fala a culpa do diabo. O diabo está ruim comigo, não deixa eu, está travando a minha vida. Maior que o diabo é o nome de Jesus, que tem o poder e é o poder, é o nome que está acima de todo nome, e ninguém pode ir contra ele. Pronto. E só lembramos, Jesus é teu pai, tá? Pronto, Jesus é teu pai, e o pai não nega nada para filho não, amém? O financeiro e o profissional são os mais sensíveis. Talvez seja a hora de você mudar de profissão, fazer uma coisa diferente, porque os resultados que você tem, está correspondendo com o que você faz. Agora, pergunta para Deus: é isso que você quer, pai? Você quer que eu continue nisso, ou o Senhor quer que eu faça algo diferente? Aí a palavra responde, né? Quando a gente procura, a gente acha. A palavra fala assim: eu quero fazer você voar alto como águia. Se aonde você está não está voando, meu irmão, a palavra está falando: eu quero fazer você voar alto como águia. Amém? Então, a palavra diz: reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as veredas. E provérbio diz: muitos, e agora já estou em Provérbios 19 e 21, tá? Muitos são os planos do coração do homem, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece, ou melhor, o plano que prevalece, o plano que vai ser executado,
é o propósito do Senhor. Muitas vezes você tem na sua cabeça: eu faço isso, eu gosto disso, é nisso que eu vejo que me satisfaz. Pergunta para Deus qual que é o propósito dele para você. Se for, ele vai fazer você, e você reconhecer isso, ele vai dar uma aceleração em você. Se não for, busque saber o que é. Como? Vai lá de Jeremias de novo, vai clamar, porque ele já falou que vai te responder. Simples assim, não é eu que vou aqui falar para você, faz isso, não. Vai na palavra. Eu erro, eu sou ser humano, mas a palavra te dá um respaldo, e a palavra não erra. Amém? Salmo 37,5 diz assim, para pensar que está fechando. Já falamos tanto de caminhos, de crise, Deus falando para clamar, Deus está te ouvindo, Deus está falando que meus planos são melhores que os seus. Deus fala tanto isso, e aí Deus fecha nisso aqui, ó. Entrega, Salmo 37,5, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele. E aí ele encerra essa frase dizendo assim, ó, e ele tudo vai fazer. Se ele vai fazer tudo, se você entregar para ele, fechou o raciocínio, fechou o processo. Tudo na sua vida, se você entregar verdadeiramente os seus caminhos para Deus, ele vai, aqui ele está falando, ele tudo fará, acabou. E se aonde Deus põe a mão, ninguém pode tirar, você vai ter uma vida, como foi falado aqui, de plena prosperidade. Prosperidade, deixando claro, é não ter falta de nada, é ter uma família abençoada, um casamento abençoado, um filho abençoado, uma profissão abençoada, um salário abençoado, uma saúde abençoada, meu ministério abençoado. Isso é ter prosperidade. Não te falta nada, e é isso que Deus quer para você, não quer te deixar faltar nada. E é por isso que nós falamos toda vez que nós estamos aqui, quando a gente fala, o Senhor é meu pastor, e todo mundo depois repete, e nada me faltará. Eu estou na palavra, e essa palavra é verdadeira, meu irmão, creia. Mas não só isso, viva. Agora, uma palavra para os casais, receba com amor o que eu vou falar para vocês, na palavra. Eclesiastes 4, 9, 10 diz assim: é melhor serem dois, pois quando um cai, o outro ajuda a levantar. Casais, antes eram duas vidas, antes eram dois desconhecidos. Um sonhava de um jeito e para um sentido, o outro sonhava de outro lado, de outro jeito, de um outro sentido. Vocês se conheceram num determinado dia, numa determinada situação, e vocês agora se casaram, e desse relacionamento agora não há mais dois, mais um, porque vocês fizeram uma aliança, certo, Taina? Uma aliança. Agora vocês são um. Por que isso? Vai ter momentos que um vai estar cansado, vai ter momentos que um pode falhar, mas se o outro estiver firmado na rocha que é Jesus, esse outro vai te deixar lá em cima. A mulher sábia edifica a sua casa. Mulher, vocês ainda talvez não tenham noção do poder que vocês têm. O homem é a cabeça, é o sacerdote da casa, e glória a Deus por isso. Se posicione na sua casa, se posicione com a sua família, coloca Deus acima da sua família, para que os caminhos relacionados a todos os caminhos, mas agora eu estou falando de família, os caminhos voltados para famílias deem certos. E eu tenho certeza que o fruto que você vai colher, casais, será extraordinário.
Mas o casal que não tem Cristo está fadado à morte. E a palavra fala: você tem dois caminhos, a morte ou a vida, qual você quer escolher? E ela ainda te dá um empurrãozinho: escolha a vida, porque aí é ser sábio. Amém? Mas o que eu preciso fazer, pastor Márcio? Você já falou tanto sobre caminhos, andar com Deus, mas o que eu preciso fazer? Você precisa entregar, como foi falado na palavra, entrega o seu caminho para Deus. Para de querer ficar brigando com você mesmo com o tempo. Para de querer achar que todo mundo e todas as situações estão te levando para a desgraça. Não, entrega e confia. Confia em Deus. Foi falado aqui também pela Tayla. Busque a palavra de Deus, irmãos. Eu estou falando para vocês, eu dei um exemplo prático do que eu estou vivendo hoje, essa busca. E eu já decidi, eu não vou abrir mão, nunca mais da minha vida, das palavras que todos os dias nós plantamos e vivemos e colhemos dentro da minha casa. A minha casa hoje tem até planta, não tinha planta. Essa semana, duas ou três rosas, acho que é flor do deserto. Ela fica tão alegre quando a gente está feliz, que até as flores, ela vira para a gente, ela começa a abrir, gente. É Deus falando. A gente pensa que é simplesmente a natureza, é Deus falando. A gente acorda 5 e pouco, a gente ouve o som dos passarinhos numa mata que tem ali do lado. Isso é Deus falando. Então eu preciso confiar em Deus, mas eu preciso também buscar a tua palavra. Mas quando eu busco a sua palavra, aí vem uma situação que eu preciso que vocês entendam. Quando você está lendo uma palavra, você tem que analisar 4 tópicos. O primeiro tópico é a própria análise. Analisar um versículo que Deus chamou a sua atenção. Vamos analisar aquele versículo, como eu tenho feito lá em Jeremias 33. Analisa. Depois que você analisa, e aí o Espírito Santo te convence, essa é para você. Aí você toma uma decisão. Primeiro você analisa, depois você toma uma decisão. Eu vou me posicionar. Todos os dias eu vou ler a palavra, eu vou orar. Todas a virada de noite eu vou orar para entregar as primícias. Todo domingo que vem agora nós temos Santa Ceia, é a primícia. Eu vou estar na primícia. Pesquisa o que é primícia, e você vai ver as revelações que Deus vai te mostrar. Então o primeiro pilarzinho ali é análise. Segundo, decisão. A terceira, ação. De nada adianta Deus falar comigo em Jeremias, e aí eu sento com a minha esposa e falo: todos os dias agora a gente vai fazer isso, mas na hora da ação eu estou dormindo, não tem ação. Então eu preciso agir. E tudo na vida da gente, irmão, se não tiver uma ação, não vai. E o último é medir. Como é que eu sei que o que eu planejei junto a ela, a nossa organização familiar, está acontecendo? Porque a gente mede todo dia. Hoje ela falou: é eu ou é você que vai ler? É você, hoje é dia 8, amanhã sou eu. E assim a gente vai revezando e vai, nesse matrimônio maravilhoso, a gente vai compartilhando a palavra, e Deus vai eu fico imaginando Deus derramando lá de cima um óleo, um bálsamo, dizendo: olha, eles estão hoje de novo buscando a minha palavra. Mas uma palavra que eu analisei, uma palavra que eu decidi, que eu me posicionei, uma palavra que eu apliquei, e agora eu posso medir. Todos os dias nós fazemos esses bons hábitos. Mas o que eu ganho com isso? Você pode estar me perguntando, e a resposta que posso te dar é: primeiro, uma transformação de vida total na sua vida. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Quando você decide entregar a sua vida a Deus, não tem como você ser a mesma pessoa. Quando você decide obedecer e praticar, não tem como você ser a mesma pessoa.
Então a primeira é você ser uma pessoa transformada. Segundo, como a busca é diária e é várias vezes, eu só falei para vocês na virada do dia e de manhã, foi o que eu falei, mas não significa que é só isso. Você vai fazer uma caminhada, você está lá, clamando a Deus, conversando com Deus. Você está na hora do almoço, baixando a cabeça ali, em família, agradecendo, clamando a Deus, adorando a Deus. Em vários momentos do dia eu me pego fazendo isso. De uma coisa eu sei, isso não desagrada a Deus, Ele se alegra. E se Ele se alegra, eu quero continuar. Eu sei que você vai ter, se você fizer isso, você vai ter uma vida nova. E junto com essa vida nova, se você aplicar o que a palavra de Deus fala para você, você vai ter resultados extraordinários, onde portas vão se abrir. O mundo pode ter fechado muitas portas para você, só que aonde Deus toca e porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. E para finalizar, você vai ter uma família totalmente restaurada, que eu acredito que dessas 6 que eu falei, é o mais importante. Porque se você tem uma família verdadeiramente restaurada, onde você, marido, você, esposa, que conduzem os que estão abaixo de vocês, estão firmados na rocha, tudo na vida de vocês, tendo Deus na frente, porque a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quando você entende isso, meu irmão, você tem uma família extremamente abençoada. E se você tem uma família extremamente abençoada por Deus, você tem tudo, porque todas as outras coisas, como fala no Velho Testamento, todas as bênçãos estão correndo atrás de você, porque Deus se alegra. Mas por quê? Porque eu busco a palavra, porque eu clamo, porque Deus me ouve, porque Deus me responde, porque eu entreguei todos os meus planos, todos os meus projetos na mão dEle. E se Ele quiser que eu comece agora do zero, com 55 anos, eu vou começar do zero, porque eu sei que até o meu dia do meu último suspiro, muitas coisas vão acontecer através de mim como ferramenta, porque eu sei de onde Ele me tirou e consigo enxergar aonde Ele já me colocou pela fé. Amém? Fica de pé.